vocês, para que vocês possam meditar. Um grupo de sábios judeus, eles se reuniram para tentar criar uma espécie de constituição, que seria a menor constituição do mundo. Se alguém fosse capaz de definir isso, no espaço de tempo em que um homem estivesse com o pé levantado e tentando se equilibrar num pé só. As leis que deveriam reger o comportamento humano, isso seria feito nesse curto tempo de espaço. E este seria considerado, aquele que conseguisse, o maior de todos os sábios. O primeiro sábio chegou e disse: Deus pune os criminosos. Muito bom. Mas os rabinos organizados que estavam ali argumentaram o seguinte: isso não era uma lei. Não é uma lei, mas isso é uma ameaça. A frase não foi aceita. O outro chegou e disse: Deus é amor. De novo, os sábios não aceitaram a frase, dizendo que ela não explicava direito os deveres da humanidade. E nesse momento aproximou-se o rabino Hillel e, colocando-se num só pé, como era requerido, né, a regra, em um só pé ele tinha que dizer nesse tempo, ele disse: não faça com teu próximo aquilo que você detestaria que fizessem com você. Esta é a lei. Todo o resto é comentário jurídico. E o rabino Hillel foi considerado o maior de todos os sábios. Interessante esse texto, né? De você não fazer com o seu próximo aquilo que você detestaria que fosse feito com você. E isso ficou como uma Pirkei Avot. Isso, a gente pega isso em várias partes da literatura judaica. Isso ficou como uma regra básica para que você defina a sua vida com techuvá, se você está fazendo um retorno ao judaísmo, ou se você nasceu como um judeu. Isso é uma regra básica, básica mesmo. Mas as pessoas, elas têm um comportamento diferente, elas ingressam às vezes no judaísmo e elas, talvez com um pouco de força exagerada, elas querem fazer tudo de uma vez, querem que tudo aconteça da forma como ela acha, como ela colocou na cabecinha dela, no pensamento dela, que seria. Então ela não está seguindo o judaísmo, ela está seguindo a sua própria religião. E logo, logo, por mais que ela esteja ali vestida de preto, às vezes usa chapéu, kippá, tzitzit na rua, e não faz as coisas corretas. São pessoas precipitadas, são pessoas que não tiveram cuidado de fazer a techuvá completa. Então, quando elas saem com um grande problema. Elas saem com uma porta aberta para tudo que é tipo de coisas ruins. E passam a contestar o eterno. Só que elas fazem isso, entre aspas, de forma inconsciente. Elas contestam o lugar de onde elas saíram, começam a contestar os líderes, as lideranças do lugar onde ela saiu, e ela não sabe que por trás disso ela está fazendo um grande lashon hará, um pecado tremendamente horrível diante do Eterno. Quando uma pessoa escolhe utilizar o poder das suas palavras de forma insensata, a escolha que ela está fazendo não é simplesmente falar lashon hará, ou por outro lado, se ela falar coisas boas, exercer autocontrole, seja o que for, é uma questão de exercer o seguinte: ou o seu lado divino, ou o seu lado terrestre. Ou ela dá continuidade àquilo que a alma dela veio fazer, a alma dela pediu para entrar nesse corpo que está com ela hoje, e entrou. A princípio ela não queria vir, mas ela veio, e ela está fazendo um processo de tikkun, ou deveria estar fazendo esse processo de tikkun,
Então, é simplesmente descabido você fazer Lashon Hará. É um prejuízo enorme, enorme para a sua alma. Por mais que você ache que tem razão, não faça isso. Não faça isso. Não dê vazão ao seu lado, chamado o lado animal. Porque nós temos cinco níveis, mas só vamos tratar de três níveis de alma: Nefesh, Rua e Neshama. Aquilo que você adquiriu de santidade, se você começou a sua caminhada, você vai perder tudo. Vai te sobrar o nível de Nefesh. O nível de Nefesh é um nível que os animais também têm. Mas os animais, eles não têm a propriedade, eles não têm o livre-arbítrio que foi dado a nós, e nós somos a coroa da criação humana, de Hashem. Então, eles não têm condição de escolher. Então, eles têm o Nefesh e aquilo mesmo. Agora, se um ser humano cai nessa coisa terrível de Lashon Hará, ela não está equiparada ao animal, não, porque o animal, ele é assim, ele tem o Nefesh e ele tem o Nefesh. Mas se o homem só fica no Nefesh, ele está abaixo do animal. Reflita nisso. Não faça isso. Não foi assim que Deus quis para a sua vida. Você veio ao mundo para fazer um tikkun. Amém? Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a sua vida.